Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida na sua série Encontros com a Paz, onde estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Quero lembrar a todos que na semana passada, no último domingo, não realizamos este nosso encontro em virtude da transmissão do Congresso Espírita do Norte e Noroeste Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje voltamos aí à nossa programação normal. Estamos hoje estudando o capítulo 7, que tem como título A Semente. E Emmanuel coloca: E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. E aí Emmanuel nos fala: nos serviços da natureza, a semente reveste-se, aos nossos olhos, do sagrado papel de sacerdotisa do Criador da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Então, neste primeiro ponto do capítulo de hoje, Emmanuel nos faz uma referência da importância que a semente tem para a vida de todos nós. E ele ressalta de uma maneira muito clara e muito objetiva o quanto nós ainda não nos apercebemos da sua importância e das suas principais características para que ela possa nos oferecer diariamente o pão na mesa ou o alimento necessário para o nosso sustento. Ele exalta o trabalho da semente de uma maneira muito bonita, quando ele nos diz que ela exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, ou seja, como começar a tratar dela, como iniciarmos a nossa convivência com ela para que ela nos traga o benefício necessário. As requisições justas de trabalho, ou seja, para que a semente seja bem plantada, para que a semente traga-nos os frutos necessários, existem aí requisições importantes dentro desse trabalho, dentro deste período. A boa terra, o bom adubo, a água que vem dar-lhe a umidade necessária para que ela possa desenvolver-se, o lugar adequado, como ele fala, os lugares próprios e os tempos adequados. O lugar próprio onde vamos colocar aquela semente e o tempo certo em que ela deve ser colocada na terra para que possa nos trazer o seu fruto. Já de princípio, observamos o quanto a semente tem aí toda uma característica trazida por ela própria através da criação divina, onde nos faz lembrar, lá no Livro dos Espíritos, as leis naturais de Deus, onde tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora
e tudo tem a sua metodologia de funcionamento. Nada acontece por acaso, nada acontece de forma fortuita ao desejo e à vontade do homem. Tudo obedece a uma lei divina montada e administrada por Deus, que é o nosso Criador, pela vida de um modo geral. E aí ele fala dos homens. Ele começa, então, a fazer a sua comparação das maravilhosas tarefas que estão envolvidas dentro da semente, desde daquele instante em que nós a adquirimos, até o instante em que ela passa a nos dar o fruto, a folha, o galho, a árvore, os frutos, ou aquela semente que nos traz algum tipo de alimento, os legumes, as verduras e assim por diante. Então, ele traz isso para o cotidiano da nossa vida, trazendo uma comparação com relação às nossas ações e às nossas atividades de cada dia. E ele faz uma análise do homem em si, no cotidiano do seu dia a dia, porque todos nós, querendo ou não, a cada dia que acordamos, estamos aí semeando alguma coisa na nossa existência, semeando algo que vamos colher nesta própria encarnação, ou semeando algo que, de uma certa forma, vamos recolher numa outra oportunidade, numa encarnação futura. E aí ele nos fala: há homens inquietos e insaciados, que ainda não conseguiram compreendê-la, ou seja, não conseguiram compreender a tarefa maravilhosa realizada pela semente. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Eu sempre falo que, quando lemos aí uma obra do nosso querido Emmanuel, como de outros espíritos aí de alta envergadura espiritual, é como se esses espíritos estivessem aqui do nosso lado no dia de hoje, falando da nossa atualidade. Nós exigimos grandes obras de um dia para o outro. Nós somos assim. Plantamos hoje e queremos ver a colheita no dia de amanhã. Mudamos hoje e já queremos ver o resultado amanhã. Passamos a tomar outras posturas e outras atitudes no dia de hoje e já queremos resultados no dia de amanhã. Ou então, muitas vezes, impomos medidas extremamente tirânicas, como diz ele, pela força das ordens ou simplesmente pela força das armas. O que temos visto acontecer hoje no nosso mundo atual. A imposição através das ordens, das determinações, das armas, muitas vezes em nome do próprio Deus, em nome de uma própria religião. E, por fim, nós traímos as leis profundas da natureza, ou seja, não respeitamos a nossa fauna, a nossa flora, não respeitamos a natureza em si, destruímos, queimamos, fazemos com que tudo aquilo de bom e de belo existente na nossa existência, ao nosso redor, que vem nos oferecer benefícios para a vida, seja destruído simplesmente porque temos outros objetivos, temos outros ideais. E aí ele completa dizendo: aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para os outros. Então, nós, com esse tipo de ação, nós aceleramos ainda mais os nossos processos de ambição. Quando, por exemplo, hoje vemos aí as queimadas realizadas em todo o país, que não são frutos do processo da natureza em virtude da seca ou do calor excessivo, nós vemos a ambição do homem se fazendo presente, porque ele quer aquela área, ele quer aquele pedaço de terra para transformar em algo que seja benéfico a ele. Não importa a vegetação, não importa as árvores, não importa os animais,
não importa nada. Ele quer aquilo. Então, isso é a sua ambição, a sua autodestruição, porque no fim ele fala: incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificante para si ou para outrem. Ou seja, realizamos determinadas coisas pelo processo da ambição, sem respeitar aquele mesmo caminho que, por exemplo, a semente realiza para chegar a uma árvore maravilhosa, para chegar a um fruto maravilhoso. Nós não respeitamos isso em nós. Nós não respeitamos isso até mesmo com a própria natureza, ferindo-a diariamente através das nossas ações e das nossas posturas perante ela própria. Ele continua dizendo: não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Se não for a terra, se não for a semente, se não for a natureza, nós criamos todo um descontrole no nosso planeta, um descontrole na nossa vida. Olhemos, por exemplo, esses tempos de seca, onde nós não temos chuva em várias partes do nosso país, onde os nossos reservatórios estão com a sua quantidade de água muito baixa, e com isso somos obrigados a ir em busca de novas alternativas para a geração de energia, para o abastecimento de água. Além de nós, os animais e a própria flora acabam se prejudicando. E quando nós analisamos friamente todo esse processo, toda essa situação, observamos lá atrás, e talvez nem muito lá atrás, que uma grande parte de tudo isso que hoje nós estamos vivendo é decorrente simplesmente da nossa falta de compreensão, da nossa falta de entendimento da grandeza de Deus, porque Deus nos coloca tudo exatamente daquilo que nós precisamos, nem a mais, nem a menos. Isso funciona em todos os setores da nossa vida. O alimento, a roupa, os benefícios materiais que a vida nos oferece, o nosso emprego, o nosso dinheiro, enfim, tudo exatamente como nós precisamos e necessitamos. E quando temos algo a mais, que seja um pouco mais abundante, é preciso que nós aprendamos a dividir aquilo que temos a mais. Porque nós encontramos no decorrer do caminho inúmeros companheiros que ainda não possuem a mesma possibilidade que nós, não têm a mesma oportunidade que ora nós estamos tendo. Então, é aquele momento do compartilhamento, de compartilhar aquilo que está a mais em nossa vida. E a semente, quando nós olhamos para ela, tão minúscula, tão pequenininha, ao crescer e, por exemplo, dar uma árvore gigantesca, como um pé de abacate ou um pé de manga, nós vamos observar o quanto de sombra, o quanto de galhos, de folhas, de frutos que ela nos oferece. É o compartilhar, é obedecer a um processo divino para que cheguemos a uma postura ideal e aí passemos a oferecer algo de melhor de nós em favor de quem precisa. Ele continua: saber começar constitui serviço muito importante. Saber começar constitui serviço muito importante. Ou seja, da mesma forma que nós sabemos comprar a boa semente, preparar a terra, preparar o adubo, plantá-la, colocá-la no lugar adequado e dar-lhe os alimentos necessários de que ela necessita para que possa crescer e desenvolver-se, nós temos que fazer na nossa vida também. Nós temos que fazer conosco, mudando a nossa postura, a nossa visão, os nossos sentimentos, as nossas ações perante a vida, perante a natureza, por exemplo. Cuidando das mínimas coisas que estão junto de nós, aquela planta que está no vaso, aquele jardim que está na frente da casa, o parque ou
o determinado local que temos em nossa cidade, enfim, nos unirmos numa tarefa de reconstrução, não só de nós mesmos, mas na reconstrução do próprio planeta, levando algo de bom e de melhor. Importante salientar que nós diariamente observamos inúmeros companheiros destruindo, mas, ao mesmo tempo, nós vemos inúmeros companheiros tentando reconstruir. Então, a lei divina, ela não vai por água abaixo, ela não falha. Da mesma forma que tem aquele que destrói, nós observamos que Deus coloca aquele que constrói, aquele que traz algo de benefício àquela região, àquele ponto em que algo foi destruído. A nossa vida é assim. Muitas vezes falhamos, erramos, tropeçamos, mas é importante que recomecemos. E ele fala, saber começar constitui serviço muito importante. Como vou fazer? De que maneira vou fazer? Onde vou fazer? Quando vou fazer? Durante que período eu vou fazer essa mudança? Durante quanto tempo eu vou realizar esse novo serviço para com a vida e para comigo mesmo? E, finalmente, ele termina dizendo, no esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase podem representar sementes grandiosas e gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. E isso também é muito do ser humano, de todos nós. Nós damos muita importância àquilo que é grande, àquilo que é belo, àquilo que reluz, e nos esquecemos das tarefas mais simples e mais pequeninas do cotidiano da nossa vida. E ele nos pede, no esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. E aí ele coloca exemplos. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, podem representar sementes gloriosas e divinas para edificações imortais. E ele nos pede, jamais devemos desprezá-las. Então, a lição que fica para nós no dia de hoje é a lição da semente que nós devemos, com todo amor, com todo carinho, tratar no cotidiano da vida. Não só a semente daquela que nos dá o alimento, que nos dá a árvore frondosa, mas a semente em nós mesmos. A semente daquilo que nós realizamos em nossa vida, a semente que nos dá frutos maravilhosos no dia de amanhã. Se nós até então desprezamos as pequenas oportunidades ou as pequenas sementes, que nós passemos a olhar daqui para frente de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, mais carinhosa, mais atenciosa. Se até então, até neste momento, nós não nos utilizamos de boas sementes no contexto da nossa vida, que a partir de agora nós passemos a olhar as sementes com mais carinho, escolhê-las de uma forma melhor, para que o fruto que venha de nós seja um fruto maravilhoso, saudável e feliz para todos. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje do livro Pão Nosso, capítulo número 7, a semente. Lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos aí também no nosso canal, Programa Espiritismo e Vida, o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós já adentramos ao capítulo 1, Não vim destruir a lei. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de domingo e que esta semana que se aproxima seja repleta de boas sementes, não só na natureza, mas as boas sementes em nós próprios, para que ela seja repleta de bons frutos, de muita alegria, de muita saúde, de muita paz e felicidade. Uma boa noite a todos
e até o próximo domingo.